Que abram-se as portas antigas, que abram o que é nosso por direito. Sagrado seja, poderoso anjo Omael, o anjo dos caminhos, das pontes invisíveis e materiais. O anjo do dia, anjo de número 30, anjo Omael. Vamos conversar um pouquinho sobre esse anjo? A live estava programada para começar às 10 horas da manhã, mas eu tô sentindo a presença desse anjo muito forte hoje e agora. Então eu decidi abrir essa live com uma música de abertura de caminhos. Antes de começar a falar sobre os anjos, eu quero parabenizar os aniversariantes do dia. Parabéns, parabéns pra vocês nessa data querida. Que o divino anjo Omael faça-se presente, regendo-se a abertura dos seus caminhos e libertando os caminhos antigos de dor, de medo e de ira, trazendo uma poderosa percepção de um caminho livre, em paz, amor, prosperidade e saúde. Parabéns à minha amiga Regina Zagatti, Regina dos Chapéus, faz aniversário hoje. Parabéns à minha amiga Paty, aqui do Facebook. Forte abraço, eu desejo que hoje seja um dia assim, de muitas bênçãos e prosperidade. Que anjo forte que vocês trazem, o anjo da abertura de caminhos, o anjo da ponte, que liga os mundos. Eu vou falar um pouquinho sobre esse anjo, mas antes, vamos vibrar um pouco? Porque cada anjo traz uma essência de música, de vibração, de caminho, de abertura. Todos os anjos trazem na essência deles as vibrações. Então, para que acolhamos a vibração de um anjo que fala-se sobre caminhos, eu vou colocar uma música de abertura de caminhos, para que a gente deixe para trás os caminhos de dor, os caminhos do medo, os caminhos da ira, os caminhos que se fecharam e acolha os caminhos que estão abertos. Doravante à frente, um caminho de paz, um caminho de amor e um caminho de propósito, tá bom? O anjo traz nessa essência essa força e também traz uma limpeza. Eu proponho da gente vibrar um pouco com duas músicas. Essa abertura de caminho e depois uma música do Rapfield, que fala também sobre portas abertas, caminhos. E eu vou trazer cartas, mensagens do anjo, para entender os caminhos que estão sendo abertos para o coletivo. E os caminhos aos aniversariantes também, tá bom? Aos regidos ao anjo. Logo eu falo um pouco sobre as qualidades desse anjo, os salmos, a vela, o cristal, como faz para trazer essa força, o que tem de benefício, o que também tem de malefício sobre o anjo, tá? Vamos abrir esse caminho? Vamos vibrar? Vamos vibrar? Vamos lá! Vibra a tua porta aberta aí comigo. Vibra a tua porta. Que os ventos levem o que travava, que a terra firme receba meus pés, o que volta e todo bloqueio. Eu não insisto onde não fui, eu não me perco onde já doeu. Pois sei que o que é meu me escolheu. Que se abram meus caminhos com clareza e proteção. O que é meu vem sem espinhos e floresce em minha mão. Que se abram todos os caminhos com clareza, proteção. O que é meu vem sem espinhos. Vamos abrir os caminhos que se abram. Clareza e proteção. O que é meu vem sem espinhos e floresce em minhas mãos. Sou filho do tempo certo. Sou bênção que cria chão. Aqui, ó, vai vibrando. Vamos ter uma mensagem do anjo Omael. Mas antes vibramos. Porque o anjo é vibração. O anjo é oração. Vamos escutar uma mensagem? É outra música. Outra música. Vamos lá. Chama-se Ponte de Luz.
para quebrar a barreira do medo. Porque esse anjo Omael, ele traz na essência dele a paciência. Ele ensina a observar que no caminho tem interferências que são naturais do caminhante nessas pontes invisíveis. E naturalmente no caminho daqueles que se aventuram a fazer essas travessias pelo invisível e buscam o caminho da prosperidade, do amor, surgem desafios e surgem obstáculos. E a mensagem principal que esse anjo passa é uma mensagem de paciência, perseverança e fé, de acreditar na força do seu caminho. Então vamos ouvir essa mensagem, que é uma música do Happy Field, de um filme, dos pinguinzinhos. É bonitinha, vamos ouvir? Antes de eu falar um pouco sobre o anjo. Vamos vibrar, embora todo esse medo. Esperança. Não deixa ela partir, esperança. O que resta é desistir. Seu vigor é perto de terminar. Que bonito. Não dá pra voltar daqui. Vou colocar uma imagem aqui, tá? Se seus pés em pedra estão, saiba que Este é o anjo, ó. agora é solidão. O anjo Omael. Olhe pro céu, Olha pros céus, não pra escuridão. não pra escuridão. Confia. Como o sol vai brilhar. Confia que seu sol vai brilhar no seu coração. É preciso a raiva dominar. Vamos confiar. Sua luta terminar. As lutas vão terminar quando a gente confiar nessa luz de paz e de amor. Que o amor vem iluminar. O amor vai iluminar. A solidão vem afastar. E vamos confiar. Não te fazer de herói. Só o amor é a verdadeira ponte que nos salva. Respire fundo, deixe-se atingir. Ok, vou colocar na tela uma oração. Que o amor quer vir. Uma ponte de luz nos dá. Os erros ofuscar. Eu queria deixar mais a música, mas se eu deixar essa música, o Facebook me dá bloco e não entrega live para as pessoas, tá? Mas é uma música sobre força e fé. Eu inicio aqui a minha live fazendo essa sagrada oração ao anjo Omael. Divino anjo Omael, faz de mim uma pessoa mais paciente, ampara o meu lar, para que todos os meus inimigos nunca me encontrem a minha porta aberta. Limpe-me de todas as doenças, dores, e que eu possa sentir a sua forte presença, para me trazer felicidade, paz e amor agora e sempre. Divino seja, anjo Omael. Vou colocar aqui na tela um sigilo de Omael, tá? O que é um sigilo? Um sigilo é um selo que traz a presença do anjo. São as letras hebraicas e o símbolo alquímico deste anjo. Omael traz essas letras hebraicas e traz esse símbolo, esse sigilo na presença desse anjo. Caso você quiser fazer uma manifestação com esse anjo, traz essa força desse sigilo. Só que lembre-se, sigilos trazem forças antigas. E antes de traçar um sigilo, eu devo conhecer um pouco sobre o que cada letra dessa traz na sua essência. O que esse símbolo traz na sua essência, tá bom? É só por curiosidade para mostrar um pouco sobre o sigilo de Omael. Vamos falar um pouco sobre o anjo Omael? O anjo Omael, ele é o anjo da paciência. Vai, Luquinho, sai daí. É o anjo da paciência. É o anjo das portas abertas, é o anjo da abertura de caminho e também do fechamento de caminhos, pois ele é uma ponte para o invisível, o responsável pelas travessias. E quando essa presença divina sente que essa travessia não é a nossa e é uma travessia perigosa, ele nos alerta e ele nos limpa dos perigos desse caminho e desvia o caminho para que consigamos
fazer o nosso percurso correto, tá? É o anjo de número 30. Aos regidos nos nascidos hoje, esse é o anjo guardião dessas pessoas que fazem aniversário hoje. Porém, a gente não precisa ser nascido no dia de Omael para trazer essa presença do anjo, para trazer essas qualidades desse anjo, tá? Omael oferece ajuda nos momentos em que a pessoa está mais precisando. Ele ensina a ter paciência, serenidade e tranquilidade quando há desespero. É o anjo de abertura, é um anjo de coragem, é um anjo da paz, é um anjo do amor. E é um anjo que limpa o caminho das armadilhas do caminho, de pessoas perigosas e de ciladas, tá? Esse anjo ele vem como um anjo guardião da força do amor e do caminho. O anjo Omael, ele responde com o salmo de número 70. O horário de abertura do portal dele é às 9h40 até às 10 horas. São as terças-feiras. A vela, ele traz a cor vermelha e também o cristal dele é o mesmo que o do anjo de ontem. O citrino, a pedra da fortuna. Então vamos explicar um pouco sobre a abertura de um portal de um anjo, a evocação de um anjo. Existem horas, datas específicas no planeta que se abrem com maior facilidade essas frequências celestes. O dia regido pelo anjo, o anjo está 24 horas sobre o nosso planeta. Então hoje é um dia de acessar essa força com maior magnitude. Porém, caso não você veja essa live depois, você está precisando sobre a abertura de caminhos, limpeza, força do amor e paciência, você pode evocar essa força de Omael para atrair as qualidades dele para sua vida. Essa abertura de Omael são feitas às terças-feiras, no horário das 9h40 da manhã às 10 horas da manhã, de melhor força. Eu acredito que os anjos, eles respondem a qualquer hora do dia. Mas esses horários e esses dias trazem uma frequência mais equilibrada com esses portais. As matérias utilizadas para a evocação do anjo, por exemplo, a vela e o cristal, são importantes na parte ritualística, para que o nosso consciente se firme nesses amuletos e traga a essência da vibração deste anjo de forma consciente. Quanto mais elementos eu boto numa prática, por exemplo, um sigilo, uma vela, um cristal, mais forte a minha mente concentra no que eu estou fazendo na prática de evocação de um anjo ou de uma deidade celestial, infernal, qualquer tipo de evocação. Quanto mais elementos, mais forte é a chamada, pois o seu consciente está conectando direto com essa fonte, entende? Porém, a gente não precisa disso para trazer essa força. Porque se você já tem você consegue se concentrar no que você está fazendo com 100% da atenção, você vai conseguir evocar o anjo a qualquer hora que você estiver precisando, com a chamada. Mas lembrando, cada força que eu trago para dentro do meu campo, elas trazem uma polaridade positiva e negativa. Pois não existe máscaras para frequência, tá? O anjo trata-se sobre uma frequência. Então tá, eu procuro o mago para buscar uma abertura para o anjo e eu falo pro mago que eu quero trazer esse anjo para a abertura de caminhos. E pro caminho da paz e do amor. Isso é uma mentira quando a pessoa está buscando para isso, tá? Não que todo mundo busca com propósito de mentira, que a maioria busca com propósitos verdadeiros. Porém, eu tô querendo dizer, se uma pessoa busca uma frequência angélica falando que é para abertura de caminhos, o mago pode até acreditar. Mas se seu coração não está apontando para isso neste momento e você quer utilizar dessa força só para limpar dos inimigos e ferir as pessoas, o anjo sabe exatamente qual é a sua frequência. Para que você quer abrir esse caminho? Você entende? Se é um caminho de abertura para dor ou se é realmente um caminho verdadeiro. Então, quando se traz uma força angélica, ou uma força de uma deidade, de uma entidade, ou de qualquer força espiritual, você não está com máscaras para essa frequência, entende? Ela sabe exatamente qual é a sua busca. Por isso, ao evocar um anjo, esteja 100% consciente da sua busca, pois você pode mentir para um humano. Agora, para um ser não nascido que lê as suas frequências, você não consegue mentir. Ele vai saber exatamente o que você está buscando ele. Por isso tem-se
dois opostos de um anjo, que são os gênios positivos e os gênios negativos. O que são os gênios positivos de Omael? O gênio positivo de Omael é a abertura de caminho, é a paciência, é o amor, é limpeza dos inimigos, ditos, ocultos e internos. Agora, se eu estou vibrando a abertura de Omael para abrir um caminho de dor, medo e ira, um caminho, eu quero que abra a minha prosperidade, mas não é para eu ter a prosperidade para a saúde, para o bem-estar, para o crescimento espiritual. Eu vou pedir pro anjo abrir minha prosperidade porque eu quero esfregar na cara do fulano que eu cresço sem ele, entende? Eu vou pedir pro anjo abrir minha prosperidade porque eu quero comprar um carro pro meu ego e vaidade. O anjo vai abrir seu caminho, mas ele vai te dar uma interferência, ele vai fechar muitos caminhos na sua vida. Ele vai te dar um caminho de turbulência, com pessoas violentas e perigosas. Por que o anjo age dessa forma? Porque é exatamente o que você está necessitando no momento para o seu crescimento espiritual, entende? Você está frequenciando essa frequência distorcida para que você tenha esse aprendizado espiritual negativo para se ascensionar. Então o anjo é uma frequência que ascensiona. Se você está vibrando abertura para uma frequência positiva, o seu caminho vai ser lindo. Ele vai ser abertura de amor, ele vai ser abertura de caminhos, vai ser tranquila essa jornada por essa ponte invisível. Agora, se você utiliza de uma força celeste por um caminho egóico, egoísta, o que vem à frente é perigo, entende? Por isso eu acho importante falar sobre esse lado positivo e negativo dos anjos, sem romantizar o anjo, porque o anjo é uma força justa, é uma força celeste. Ele age de acordo com o que você está querendo no seu interior, não apenas com as palavras vazias que saem da boca, entende? O anjo, ele traz na essência dele, na evocação, o Salmo de número 70. Eu estava falando um pouco ontem sobre as evocações dos Salmos e de Davi. Lembrando, os Salmos são escritos pelo rei Davi. Salmos traz a força de Salomão, um mago dos magos, que trouxe as chaves angélicas, tanto de cima quanto dos anjos caídos. A força do Salmo traz a vibração, são cânticos que trazem vibrações de comunhão com os celestiais. Os salmos, especificamente, são força de vibração aos seres celestes, não aos daimons da Goécia, aos seres celestes, tá? A gente tem que ter uma clareza que um salmo é uma história. Então ele traz uma vibração do que Davi passava lá atrás e Davi tinha comunhão com esses anjos. Então o salmo, a gente não deve levar ele a ferro e fogo o que ele diz, pois é uma figura histórica, traz elementos históricos do que Davi passava emocionalmente e historicamente nesta época, entende? Porém, são chaves de acesso do anjo, pois Davi utilizou da história dele e dessa vibração em música para trazer uma essência que esse anjo trazia. Então, dita essa clareza, eu compreendo que o Salmo traz historicamente, mas traz uma chave importante, que quando a gente começa a compreender entre linhas, a gente não leva a ferro e fogo o que diz ali, e a gente compreende que é uma frequência utilizada em práticas mágicas e espirituais para a evocação de um anjo, tá? O que o Salmo 70 fala? Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Os que me procuram tirar minha vida retrocedem desesperados os que desejam a minha ruína. Retrocedem em desgraça os que zombam de mim, mas regozijem-se em alegria em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, Deus, tu és o meu socorro, o meu libertador. Senhor, não te demores. Tá, isso é muito profundo. Ele fala sobre um período de conflito. E o anjo, ele justamente vem sobre essa ponte de paciência no caminho e de libertação dos opressores, tanto encarnados quanto os opressores nos reinos espirituais e também no próprio reino mental. Pois se eu magnetizo uma força opressora, eu primeiramente estou magnetizando ela dentro de mim.
eu estou oprimindo-me. Então o anjo, ele traz essa força curando de dentro para fora e liberta o que está fora, que pode nos atingir fisicamente. O salmo traz essa essência de vibração. O salmo não é feito para ser orado em palavras, ele é feito para ser cantado. Eu não vou fazer o cântico do salmo na live para não intensificar mais o anjo no agora, porque ele já está intensificado. Mas é legal, se você busca essa intercessão de Omael, o anjo da abertura de caminhos, o anjo da paz e paciência, você começar a cantar o salmo. Coloca no YouTube, Salmo Cantado 70. Quanto mais intenso e mais vívido é uma prática, mais é a interferência desse salmo de amor, tá? O salmo em hebraico traz uma força muito grande. Porém, de nada vale você cantar em hebraico ou colocar em hebraico se você não sabe hebraico. O anjo, ele não fala hebraico, ele não fala português, ele não fala latim, ele não fala língua da terra nenhuma. Essa língua ancestral hebraica traz a força desses mestres cabalistas antigos. Porém, o anjo, ele lê vibração. Se você vibra com o seu coração, emanando aqui, livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, e ajuda-me, e vai vibrando com a sua alma, o anjo vai entender a frequência que você tá. Então, é legal você ir buscar o salmo em hebraico, colocar na sua casa, que traz uma frequência altíssima, mas porém, de nada vale você ficar utilizando de palavras que você não entende, fica-se frequências vazias. Então é legal, se você não fala o hebraico, não compreende um pouco do hebraico, traz a força do salmo na sua língua nativa. E a principal língua nativa não é a língua que a gente fala da boca para fora, é a língua do nosso coração, entende? Eu vibro com a minha língua nativa raiz português, mas eu vibro com a minha língua da alma, que é como eu falo vibrando, me expressando para o anjo entender a fundo, tá? Existe uma linguagem angélica que chama-se o enoquiano, que também traz essa força dos anjos. A força do enoquiano traz mais forte do que o hebraico a força dos anjos. Porém, é uma língua perigosa de trazer, tá? É uma prática legal se você quer aprender sobre origens angélicas, práticas angélicas, mas de nada vale trazer uma força que é muito mística, misteriosa, que a gente não compreende a fundo, tá? Falando-se sobre o anjo do caminho, eu quero fazer uma abertura com esse anjo Omael sobre os caminhos coletivos, tá? Eu vou começar perguntando sobre os nascidos de hoje. Divino anjo Omael, sagrado seja anjo Omael, me fala-se sobre o caminho dos nascidos hoje. O que os nascidos no dia 23 de novembro estão abrindo no caminho deles neste novo ano que se abre, anjo Omael. Ó! A espada, cortes e glória. O Ás de espada é a própria manifestação da mão divina. Só que é uma luta, uma guerra. Pode ser que essa guerra está terminando ou iniciando um clamado de vitória. Vamos entender? Divino anjo, a tua espada... Ó, caiu mais uma. A tua espada abre o quê? Ó, recompensa financeira. Dar e receber. Aquilo, né? Fica assim difícil aprofundar num coletivo aos nascidos, porque o anjo está falando sobre vitórias e lutas. Mas, como a gente estava conversando no começo, o anjo é pura frequência. Se eu estou frequenciando algo negativo, a colheita é negativa. Pois a carta do 3 de ouros, ela fala-se com exatidão receber, pois esse aqui é um pagador de impostos, entende? Então vai te devolver exatamente o que você vem magnetizado esse ano anterior, é o que você vai recebendo agora. Eu tenho essa esperança de que você magnetizou coisas boas e vai receber frutos doces, tá bom? Tá. Divino seja, anjo Omael, agora para o coletivo das pessoas que não são nascidas na sua influência, dê um recado para essas pessoas sobre as colheitas. Dê um conselho sobre as colheitas. Ok. 4... Rei de ouros e o coração, ó. 4 de paus. De novo, os anjos estão falando muito sobre a necessidade de voltar-se para dentro e criar-se estabilidade. Magnetização da prosperidade do verdadeiro fruto e ouro que está para chegar no caminho. Grandes colheitas, elas chegam.
mas elas chegam na parte do emocional. E esse anjo fala justamente sobre isso. Nós somos frutos daquilo que vibramos. O que você está vibrando e acolhendo para dentro do seu interior é o que você vai receber, tá? Então é aquilo, eu começo cuidando aqui, ó, do meu ambiente, porque o anjo está falando sobre a casa. Eu vou regar as minhas plantas e colocar uma energia de amor nela. Eu vou pegar a minha vassoura e cuidar da minha casa. Cuidar da minha casa e cuidar desse templo. Cuidado com o que você está acolhendo dentro do seu templo, da sua casa e desse templo. Deixamos de buscar uma fé em um templo de paredes e contemplamos que o nosso próprio corpo é o templo mais divino que tem. Pois os templos de pedra, os templos espirituais, são construídos por mãos humanas. Esse templo aqui, ó, foi papai que criou, que teceu lá no ventre da tua mãe. O ser divino, ó, virou uma página aqui na Bíblia. O ser divino. Salmo 74, ó. Damos graças a Deus, damos graças a Ele, pois está perto do teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Tu disses, eu determino o tempo e te julgarei com justiça. Olhando treme a terra com todos os seus habitantes. Sou eu que mantenho firmes as suas colunas. Aos arrogantes digo, param de vangloriar-se. Aos ímpios, não se rebelem contra os céus. Não falem com insolência. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto e nem da exaltação. O Deus que julga. Entender? Humilham um e o outro se exalta. Na mão do Senhor está o cálice cheio de vinho espumante misturado. Ele derrama todos os ímpios da terra e bebem até a última gota. Quanto a mim, para sempre anunciarei e cantarei os louvores do Deus de Jacó. Destruirei os pobres de todos os ímpios, o poder de todos os ímpios, mas o poder dos justos aumentará. Tá? Sagrado seja a manifestação desse poder que está criando-se força, falando-se sobre uma justiça que está acontecendo no campo do coletivo, mas é uma justiça que entra no campo do interior. É sobre as nossas próprias colunas de dentro, é como a gente acolhe esse ser divino. Pelo menos é isso que eu estou entendendo, tá? O 4 fala-se sobre as colunas, ó. Ele veio uma resposta no Salmo 74 sobre as colunas. Sobre as colunas, olhar para dentro, voltar-se para dentro. O que você está magnetizando para o seu caminho é o que você vai materializar daqui para frente. O anjo fala sobre aberturas e criação de pontes no campo do próprio coração. É um anjo do amor. Por isso, tome cuidado com o que você está colhendo para dentro do seu ser. É isso que você vai materializar. O anjo, ele traz para a matéria da nossa vida justamente aquilo que a gente precisa para crescer, tá? Para terminar essa live do anjo, eu peço assim, se você sintonizou com o mago e se você entendeu o que o mago está falando sobre os anjos, não como uma verdade absoluta, porque eu não sou o detentor da verdade. Eu estou vivenciando uma experiência da minha vida como mago com os anjos. E eu tenho essa vocação. Para mim traz uma força e me ensina. Mas lembrando-se, uma fé vazia e sem questionamento e sem buscar se aprofundar no que o espiritual nos dá, é uma fé de uma mula perdeta, que precisa ficar toda hora de alguém levando. Eu aprendo que o espiritual me dá mensagens o tempo inteiro e com muitas ferramentas. Eu utilizo do tarô como uma ferramenta de ascensão e clareza, de questionamento. E como um guia, tá? Uma bússola que me dá um norte na vivência da minha vida. O que eu estou precisando no exato agora, para não ficar aqui, ó. A mula perneta, entende? A mula perneta. Abre os olhos que tudo vê na tua sagrada coroa e compreende que a verdade espiritual, ela não está distante. Ela não está ali ou acolá aonde o outro aponta. Mas sim, o paraíso está inteiramente aqui dentro e acessível de você agora mesmo. Como também o inferno está acessível e constante o tempo inteiro dentro de você. E tudo basta quando você acolhe essa verdade interior e compreende que o mundo espiritual, ele está nos céus, ele está no mar. Mas ele não está apenas nos céus, ele não está apenas no mar, ele está dentro de você. E o paraíso é o aqui e agora e é frequência pura, tá?
Vamos colocar aqui a última, vou fazer uma oração, que é o alento da vida. O Pai Nosso em hebraico, e vou colocar a música de abertura de caminhos. Pois esse anjo, ele falasse sobre pontes. Ele é um anjo da abertura de caminhos. De nada me vale ficar esperando que o anjo abra o caminho aqui com a espada dele e eu preguiçoso não caminho com esse caminho. É um caminho de paciência, um caminho de postura, um caminho de assumir a responsabilidade que esse anjo vai lidar com um caminho de amor. Daqui pra frente, tá? Além voltou. Eu começo a falar sobre o ser divino, o sinal interfere. Mas alento da vida. Pai e Mãe do Cosmos, direciona, quanto mais verdade a gente faz uma força, maior ela é. Eu vou deixar aqui o símbolo, o sigilo de Omael na tela, enquanto eu faço a força ao anjo, tá? Ó alento da vida. Pai, ó, na internet. Ó alento da vida. Pai e Mãe do Cosmos, ó, direciona essa luz aqui, para dentro de nós, para que a gente possa torná-la útil. Ajuda-nos, Pai e Mãe, a seguir um caminho movido apenas pelo sentimento de que se emana de Ti. Que o nosso eu possa sempre estar em sintonia contigo. Não nos deixe ser tomados pelo esquecimento, Pai, de que Ti tudo é, tudo sempre foi e tudo sempre será. Do princípio ao fim do universo, verdade minha. Afasta-nos de toda ignorância, medo e ira, Pai e Mãe. Abençoado seja. Vamos ver se agora deixa eu colocar aqui, né? Que eu gosto de ficar aqui no meu tapete mágico, pra voar na minha imaginação e vibrar nesse meu altar de São Miguel Arcanjo. Se ele permite agora eu colocar mais um pouco sobre a música da abertura de caminhos. Vamos abrir o caminho, não é hoje de abertura de caminho? Então vamos pegar essa espada desse anjo e abrir todos os nossos caminhos e permitir que seja fechado os ciclos de dor, de medo, de ira neste caminho, tá? Cântico da abertura de caminhos. Ai, calma, cara, tem que vir mais pra cá, tá na internet? Tá na internet, na internet. Vai na internet. Vai na internet. Vai na internet. Ah, vai lá. Eu sou insistente, sabe? Hoje falo sobre paciência. Hoje falo sobre paciência. Vamos lá, entrou outra música, Sabedoria Ancestral, essa ainda não ouvi. Porque era... O bicho pegou, o bicho pegou. Vem, banqueira. Sábios ancestrais, encontrei uma noite de viração. Eles me disseram, filho, cante, essa é sua missão. Essa ainda não tinha ouvido. Vamos cantar, vamos vibrar. O anjo vibrou e vai vibrar aí. Cântico da Amazônia. Da floresta, sabedoria ancestral. Por através do resto. Vem, Lulu, vamos dançar, Lulu, vem, Lulu. Na beira do fogo ela me. Todo mundo quer dançar? Quem quer? Vamos dançar. Tá na hora de despertar, filho. Desperta pra ponte do amor. Somos pequenas crianças a aprender a voar. Desperta. Seja humilde e olhe pra dentro de você.
Salve, caboclo cobra coral! Salve, seus sete flechas! Salve, os caboclos ancestrais! Salve, pai rapé! Salve, a mamãe de boia! Que trazem a conexão também! Com essa força angelical e ancestral! Salve, a Amazônia! Salve, os xamãs! Os verdadeiros xamãs que nos ajudam no caminho de encontro com você! Salve essa força! A bagunça, fizeram uma bagunça aqui, ó. Hã? Ensinar e aprender. Somos pequenas crianças a aprender. Ela está aqui para te guiar, guerreiro. Mas você precisa lutar para o encontrar. Somos pequenas crianças a aprender a voar. Eu fico feliz demais. Você precisa lutar para a cura encontrar. Sagrado seja. Vou cortando, ó, do caminho aquilo que tem que ser cortado. Pra sagrada ponte vir limpa, vir transmutada e curada. Sagrado seja o que tem que ser cortado desse caminho. Pra vir a verdadeira ponte. A ponte que liga na força do superior. Divina seja, espada do anjo Miguel, espada da sabedoria, espada do amor do anjo Omael. Paz e luz no nosso caminho. Às 15 horas eu vou abrir outra live, mas essa vai ser uma live muito especial com uma amiga tá aqui do Facebook, que eu tenho um carinho, ela tem uma história muito linda. A Maria, a Melissa, Maria de los Milagres, e eu quero conversar com ela, tá? 15 horas, entra aí pra gente bater esse papo, falar sobre lei natural e caminhos do amor, tá? Às 21 horas o Mago volta com a live de autocura do Anjo Miguel. E durante esse percurso, se eu sentir, eu vou abrir um live. Eu gosto demais de abrir a live, de conversar com vocês, de mostrar aqui meu rosto, minha cara, de conversar, de falar os meus problemas espirituais e o que eu tô vivendo de positivo e negativo, mostrando o que é ser realmente um mago, tá? Força de luz, que o amor nos conduza.